Vocês lembram? Quando nós começamos aqui, eu fiz uma pergunta para vocês. Qual foi a pergunta que eu fiz? Quem está lembrado? Quanto vale uma vida? E aí, você calculou? Pegou uma calculadora, fez os cálculos de quanto vale uma vida, a sua vida? Vamos pensar um pouquinho mais. Quanto vale uma vida de uma criança que acabou de nascer? Um filho, uma filha, um neto, uma neta? A vida de um jovem. Quanto vale a vida de um homem? No vigor da sua saúde física, que pode trabalhar muito, que faz muita coisa bacana, que ganha muito dinheiro, ou às vezes pelo menos corre atrás do muito dinheiro, mesmo não ganhando ele, mas busca com honestidade o sustento da sua família, da sua casa, da sua vida. Quanto valeria uma vida dessa, meus amigos? Quanto vale a vida de um homem que já trabalhou mais de 44 anos, bem mais de 44 anos? Daquele homem ou daquela mulher que chegou aos 60 ou aos 55, agora de repente está puxando o freio de mão um pouquinho, está dando uma segurada na vida e já está pensando na sua aposentadoria, ou já se aposentou, passando a peteca para os que estão na frente. Quanto é que vale a vida de uma pessoa assim? Aquela pessoa que já talvez não vai mais produzir tanto quanto produzia na sua fase de grande produção. Será que o valor da vida diminui depois que a pessoa aposenta? Será que o valor da vida diminui depois que você já está idoso? Que você já não consegue mais andar sozinho? Que você já não consegue mais fazer o que você fazia com tanta força, com tanto vigor e com tanta alegria? Gente, com muita tristeza a gente percebe que neste mundo e nessa vida, para muitas pessoas, o valor das pessoas está naquilo que ela produz, não é verdade? A nossa sociedade capitalista fez crescer isso muito em cada um de nós. Desde criança, somos educados para produzir, para trabalhar. E quem consegue fazer muita coisa tem o seu valor porque produziu, ou conquistou, ou possui muitas coisas. Mas é incrível, Jesus sempre foi uma pessoa que andou meio na contramão da sociedade que ele viveu e do mundo de hoje. Jesus pensava diferente dessa ideia que nós pensamos e trazemos no coração. Jesus não via o valor nas pessoas pura e simplesmente por aquilo que as pessoas produziam. E o Evangelho de hoje ensina para nós uma coisa extraordinária. Eu digo para vocês, eu acho lindo e grande na minha vida, que o grande valor de uma vida humana não depende daquilo que ela produziu ao longo da vida, por mais contraditório que isso faça parecer para a gente. Jesus, em todas as histórias que ele conta, ele mostra que o grande valor do ser humano é dado, é atribuído pelo próprio Criador que fez o ser humano, pelo próprio Deus. Aí ele conta duas pequeninas histórias de um homem que achou um tesouro no campo. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele tesouro, é claro, ia fazer a mesma coisa se fosse ele. E o outro é um procurador de pérolas. Quando ele encontrar aquela pérola, ele vende todas as outras, o que ele tinha, vai lá e compra aquela pérola. Gente, as pessoas fazem muita confusão com esse evangelho hoje. A gente interpreta ele achando que Jesus é o tesouro. Agora eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou comprar esse tesouro de Jesus. Ou Jesus é o tesouro de Deus que é colocado para nós, e nós agora vamos dar tudo que a gente tem, a gente vai vender tudo que tem, ou se não tiver nada, eu vou agora me esforçar assim, com as minhas obras, para eu conquistar esse tesouro para mim. É assim que a gente interpreta esse texto. Mas você sabia que essa é uma interpretação errada? É errada. O Evangelho não está falando que Jesus é o tesouro. Na verdade, o Evangelho está dizendo que Jesus é o homem que encontra o tesouro no campo. E Jesus é aquele homem que procura por uma pérola muito preciosa. E quando ele encontra esse tesouro, ele faz de tudo para adquirir esse tesouro.
Aí vocês percebem como essa interpretação faz sentido? Quem foi que deu tudo o que tinha para buscar esse tesouro? O tesouro é você, sou eu, são as pessoas criadas por Deus. Neste mundo que era perfeito, que se afastou de Deus, ele olha para esse campo e ele vem ao encontro procurando cada pessoa que é especial, que é valorosa, que é um verdadeiro tesouro, um verdadeiro diamante, uma verdadeira pérola para o Senhor Deus. E Jesus acha tão valoroso que ele faz o seguinte: Pai, eu estou disposto a dar a minha glória, tudo que eu tenho, para ter esse tesouro comigo. E a Bíblia fala que ele deixou a sua glória nos céus. Ele se tornou gente como a gente, se humilhando, ficando calado, sofrendo a morte que era nossa. E aí o apóstolo Pedro vai falar na carta a Pedro: ele nos comprou com um alto preço, não com ouro, não com pedras preciosas. Quem conhece esse versículo? Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Você percebe que o tesouro é você? O tesouro somos nós? E aquele que olha para nós como tesouro é o próprio Deus? É o próprio Jesus, o nosso Salvador, que vem ao nosso encontro. É por isso que nós, como igreja cristã luterana, nós sempre gostamos de dizer para a pessoa, as pessoas que estão afastadas, que estão distantes, a tentação é a gente chegar e falar: você tem que aceitar Jesus. Mas gente, quem está caído não aguenta se levantar. Quem está morto não pode reviver. Nós, como igreja luterana, gostamos de dizer: olha, Jesus aceita você do jeitinho que você está. Você não precisa se tornar a pessoa mais perfeita do mundo para Jesus abraçar você. É do jeito que você está. Desnuda a sua alma diante de Deus, mostra quem você é e fala: Jesus, me pega nos meus braços e me leva do jeito que eu sou. E enquanto eu for caminhando, vai trabalhando essa palavra no meu coração, para me aproximar de fazer a sua vontade. É Jesus que aceita você, que convida você, e chama a todos nós. A leitura que o nosso irmão fez de Deuteronômio, né? Que linda, né, Lindomar? Não foram vocês que escolheram Israel, foi eu que escolhi vocês. Depois Jesus vai chamar os seus discípulos e vai falar a mesma coisa. Olha, gente, não foi vocês que escolheram, foi eu que escolhi vocês. E agora eu estou mandando vocês para o mundo, para vocês irem lá e amar esse mundo e viver a sua vida e produzir frutos de justiça. E aí o apóstolo Pedro vem arrematar essa ideia maravilhosa. Gente, que texto maravilhoso. Na igreja luterana, os jovens fizeram um hino sobre Romanos capítulo 8. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nós temos todas as bênçãos e dádivas dadas em Cristo Jesus. E aí o apóstolo arremata, falando assim de um jeito maravilhoso, de uma promessa extraordinária que é dada para mim, para você, para todas as pessoas. É a promessa de que o nosso valor, espiritualmente falando, para a nossa salvação, ele está na graça de Deus que nos escolheu em Cristo Jesus e nos destina para a salvação em Cristo Jesus, que nos resgatou. E tem uma frase extraordinária aqui aos Romanos: este Jesus jamais se esquece e abandona aqueles a quem ele chama e abençoa. Porque nada pode separar alguém do amor de Deus. E aí, quando a gente vem aqui hoje, todos nós estamos aqui louvando a Deus, e daqui a pouco tem um momento de confraternização maravilhoso. Talvez alguém se pergunta: mas o que esse pastor está fazendo aqui, meu Deus do céu? Veio aqui exaltar um homem? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Não, igreja. Meus amigos, que são de outras igrejas e denominações, nós estamos aqui para exaltar o nome de Deus, para glorificar o Criador na nossa vida, para olhar com olhos diferentes de fé, para além de todas as realidades, e sentir o quanto o Criador do mundo é grandioso, mas além disso, o quanto Ele tem amor no coração, que se revelou a nós,
e se revelou a nós, vindo e nos abraçando em Cristo Jesus e dizendo: olha, Lauro, a partir de agora você é meu, você é minha, vocês são meu povo, são meus filhos, vivam nessa graça. Gente, pelo amor, a vida vivida debaixo de um amor de um Deus como esse, nossa, se torna a coisa mais gostosa, mais maravilhosa. Às vezes a gente tem uma ideia errada, diferente de quem está vivendo na graça e no amor de Deus, né? As pessoas que não conhecem a Deus acham que é todo mundo chato, todo mundo enjoado. Não, gente, é um amor tão grande que traz uma alegria tão grande na nossa vida. Meu Deus, você já esteve perto de alguém que tem Deus na vida dele e você fala: poxa vida, eu ficaria aqui o dia inteiro perto dessa pessoa, porque ela transmite graça aos olhos, ao coração. E é na luz dessa verdade que esse culto está acontecendo aqui hoje de gratidão. Na luz dessa verdade que nós estamos olhando também para a vida de um familiar, de um irmão, de um membro da sociedade, de um membro da nossa comunidade que nos reuniu aqui hoje. E uma curiosidade, lembra da pergunta? Quanto vale uma vida? Eu vou mostrar para vocês um cálculo curioso que foi feito aqui, já que é de gratidão por essa vida e pelo trabalho, 44 anos da oficina, né? Resumindo, 44 anos, eu sei que tem um pouquinho mais, tá? Ele tem uns anos a mais, além dos 44 anos, ele trabalhou antes disso, eu sei também. Mas se fôssemos aqui resumir os 44 anos de profissão, sabe quantos dias trabalhados? 12.672 dias trabalhados. Em horas, 126.720 horas dedicadas ao trabalho. Aí você pensa, as manhãs, as tardes, as noites, o pós-horário de trabalho, as horas extras que foram feitas, acordando cedo, chegando antes dos funcionários, assumindo as responsabilidades, os desafios, vencendo as incontáveis adversidades e aproveitando todas as oportunidades de também servir a Deus e ao próximo no meio da sua vocação. É um pequeno resumo do que nós estamos vendo aqui, que foi construído ao redor da vida do nosso irmão. Milhares de horas, de dias vividos, mas esses números, meus amigos, ou os teus números, faça a conta dos teus uma hora dessa, não são eles que dão valor à sua vida. Não são. E não pode ser. Não pode ser. Porque se nós agirmos assim, vai chegar um momento na nossa vida, quando nós não pudermos fazer mais nada, nós faremos aquilo, ou será feito conosco aquilo que a sociedade muitas vezes faz. Não produz mais, não tem valor, deixa para lá, né? Não pode ser esses números que dão o valor. O valor da vida, ele é dado por Deus. Os números contam parte da história. E às vezes a história das vidas ajuda a gente a mexer também com a nossa maneira de viver e pensar na nossa própria vocação. O que nos dá valor é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Por quê? Antes de exercer uma profissão, aqui, de construir isso aqui, antes de você exercer a sua profissão como músico, meus irmãos queridos, ou professor numa sala de aula, ou granjeiro, ou sei lá, qual a sua profissão, agricultora, servidor público, antes de você exercer essa profissão, você é um filho e uma filha amada por Deus, que mandou Jesus ao mundo para amar você e resgatar você e trazer Ele, você e a todos nós para mais perto dEle, para a comunhão com Deus. Antes de nós recebermos o reconhecimento das pessoas e o aplauso do mundo, nós recebemos o amor do Criador, a acolhida do Pai. Nós recebemos o nome que transforma todos nós em pessoas especiais, porque a Bíblia fala que Deus passa a nos chamar de filhos e de filhas amadas de Deus, o nosso Pai Celestial. E aí, quando a gente entra numa nova etapa e numa nova fase da vida, que seja uma aposentadoria, onde vai continuar trabalhando, mas um pouco menos, talvez hoje, e nós passamos a refletir na nossa vida, nessa nova etapa da vida, isso vai continuar sendo verdade. Deus vai continuar amando você. Você vai continuar sendo
valoroso aos olhos de Deus. E só existe uma coisa nessa vida que tira o valor que você tem em Deus. A única coisa que tira o teu grande valor é a falta de fé no nosso coração. Quando nós nos afastamos do amor de Deus, nós nos distanciamos de tudo isso. E vocês percebem como que as pessoas que às vezes estão perdidas, sem um rumo espiritual na sua vida, elas acabam destruindo as suas vidas, ficam sem rumo, sem caminho certo. Não, quem segue a Jesus também passa por alguns problemas e sente dúvidas na vida dele. Mas ele tem uma coisa objetiva que orienta a sua vida. Ele tem a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é lâmpada para os pés, ilumina a nossa caminhada e é luz para o nosso caminho. Isso, meus amigos, faz toda a diferença na vida da gente. Você já se sentiu perdido, desorientado? As vidraças do seu carro estavam embaçadas, que você não conseguiu enxergar mais à frente? Não adiantava você passar um caminho? Você teve que andar meio que preocupado? Às vezes acontece na vida da gente. O cristão, mesmo nestes momentos, ele tem a palavra: nada nos separa do amor de Deus. Qualquer coisa que você e eu estejamos vivendo ou vamos viver, podemos continuar caminhando nessa certeza maravilhosa e fazendo uma coisa, colocando a nossa vida também nos cuidados e nas mãos deste Pai Celestial. Por isso esse culto aqui hoje, acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, sendo um momento valoroso de comunhão e de alegria, é um culto de gratidão a Deus, de gratidão ao nosso Criador, por causa do grande amor que Ele tem por mim e por cada um de vocês. O que é que nós estamos agradecendo aqui hoje? Agradecemos o fato de termos nascido, a saúde que Ele deu para trabalhar, as forças para construir uma coisa como essa daqui, ou construir a nossa casa, ou uma outra empresa, ou se envolver no setor público, ou para cantar da melhor maneira possível, como os irmãos Anert. A gente, quando vive debaixo dessa graça e desse amor, a vida da gente é trabalhada e é desenvolvida para nós continuarmos a nossa vida. E nós vamos agradecer pela saúde que Ele nos deu. Se ela está meio capenga, pelo remédio que a gente pode comprar e buscar para melhorar a saúde da gente, pelas pessoas que Ele coloca ao nosso lado, a família que a gente pode construir ao longo de uma caminhada e de uma vida, ou mesmo quando as coisas saem erradas nos planos que a gente fez para fazer, ou que a família se quebrou, ou que alguma vida ficou machucada no meio do caminho, a gente agradece porque a gente pode restaurar, a gente pode redirecionar, a gente pode recomeçar, porque existe no amor de Deus esperança para quem está sofrendo, para quem deu errado em alguns planos e projetos. Existe esperança para aquela família que foi dividida, que um foi para um lado, outro foi para o outro. Ela pode ser reconstruída, essa vida, mesmo que em outros caminhos, mesmo que em meio a outras pessoas, porque a presença e o amor de Deus estará sempre na nossa vida. Acima de tudo, hoje aqui, nós agradecemos ao Senhor nosso Deus durante todos esses anos por uma razão. Mesmo em meio às nossas fraquezas, Deus permanece fiel. Deus não muda. A promessa que Ele fez para você é digna de toda a aceitação. E se você ainda tem alguma dúvida disso no teu coração, eu convido você, conversa comigo. Se você quiser, vamos estudar a Bíblia comigo, que eu vou te mostrar umas coisinhas, poucas, nem precisa ser muito, que você vai cair de queixo caído, de ver o quanto que Deus foi e que Deus é fiel na vida do seu povo, na sua vida, na minha vida. Ele permanece fiel. E Ele sustentou no passado, Ele perdoou no passado, Ele carregou você no passado. Eu tenho certeza, Ele carregou o Rainimiro com a sua família, com seus amigos, com os seus empregados, em muitos momentos, no seu próprio colo. E Ele fortaleceu e quer fortalecer a nossa fé para que nós sejamos firmes e inabaláveis, como os montes de Sião. Lembra da leitura do Salmo que a gente fez aqui logo no início? Firmes como os montes de Sião.
E aí hoje aqui, essa conversa que a gente está tendo com vocês é uma oportunidade bacana que Deus dá para a gente pensar na vida da gente. Esse momento não terá significado para você se eu e vocês sairmos daqui hoje sem pensar também na nossa caminhada, na nossa construção ou reconstrução, nos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. E essa é uma das mais belas e maravilhosas promessas de Deus para o futuro da sua vida e para o meu e para a vida do Reino Unido. O mesmo Cristo que comprou você como precioso para Deus, o nosso Pai, continuará guardando você como tesouro precioso de Deus. Eu falo isso para o Reino Unido hoje. Eu não olho diante de mim e vejo um santo. Eu não vejo um homem perfeito. Eu vejo muitas coisas que ele poderia ter feito diferente. Talvez muitos momentos, atitudes e situações vividas. Jamais vai ser perfeito, porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. Vocês viram a rede que foi lançada? Pega peixes bons, pega peixes que não presta. Mas quem é que vai tirar os bons e os que não prestam? É o pastor que vai sair julgando você? Não, é você com Jesus. Vai chegar um momento que você vai aparecer diante de Jesus. E Ele, pela sua fé, te acolhe. Ou se há falta de fé, infelizmente, Jesus disse que as vidas dessas pessoas continuarão distantes da comunhão com o Criador. Ali existe sofrimento. Então, a promessa de Jesus hoje, eu lembro ela. E eu lembro a todos os amigos, irmãos e irmãs da igreja e de outras igrejas que vieram aqui para agradecer a Deus. Depois da aposentadoria, a profissão ficou para trás, alguns propósitos foram vencidos, mas o amor de Deus permanece. Os anos vão passar na sua vida como está passando para cada um de nós, mas o amor de Deus e a graça de Deus não passa. As forças humanas diminuem com o mover do nosso corpo em meio aos anos e o desenvolvimento da vida, mas a fidelidade e o amor de Deus jamais diminui da nossa vida. E é essa palavra que eu convido você a levar também no seu coração. Não se esqueça. Nada pode separar você se a sua vida está firmada e fundamentada no grande amor de Deus. A Ele nós louvamos, glorificamos, exaltamos. E hoje, esse dia de gratidão, a Ele seja toda a glória, toda a honra. E assim como nós começamos no início, eu termino aqui também. Eu desejo isso para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.